Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que é um atraído pela Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua busca, por aquilo que você está experimentando, por essa palavra. Que Deus continue gerando vida e graças no seu coração. Bem, nesse sábado, nós celebramos o dia de São Francisco de Sales, que foi um grande santo, doutor da igreja, contribuiu muito para a nossa doutrina teológica, para o conhecimento de Deus. E eu queria começar essa reflexão de hoje com duas frases dele que me chamaram a atenção. A primeira era: tenha paciência com tudo, inclusive consigo mesmo. Isso é muito importante porque a gente pede tanto a Deus para ter paciência com uma pessoa que é difícil, a gente pede tanto a Deus para ter paciência com alguém que a gente não consegue suportar, mas a gente não pede a Deus paciência com a gente mesmo. Paciência para reconhecer os nossos limites, paciência para aprender a lidar com as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Então, assim, a gente acaba se cobrando demais, se exigindo demais, acaba criando muitas expectativas em cima de nós mesmos e a gente vai se perdendo. Como é uma frase que está em voga hoje, a gente se perde no personagem, A gente vai buscando tanto ser pelo outro, agradar o outro e até ser melhor pelo outro, mas esquece que isso também precisa ser... Eu lia isso esses dias, que a gente precisa... O vinho novo, o novo de Deus, ele precisa ser de dentro para fora. Então, não basta eu mudar só as minhas atitudes exteriores. Eu tenho que mudar o meu interior de verdade. E quando eu mudo o meu interior, o exterior vai transparecer. Mas muitas vezes a gente muda o exterior, a gente deixa de fazer certas coisas, até se esforça e tal, mas a gente não deixa a obra do interior acontecer. Então essa frase me chamava atenção para isso, que a gente tem que ter paciência com tudo, inclusive com a gente mesmo, com as nossas limitações, ter paciência com o tempo que a gente pode levar para fazer certas coisas, Se respeitar, Não é se respeitar no sentido de passar a mão na cabeça diante dos pecados, mas é compreender que tudo tem um tempo em Deus e que talvez algumas coisas vão levar um tempo maior para se resolverem. E a gente não pode querer apressar ou querer arrancar, Quando a gente tira um bolo do forno antes dele estar pronto, ele fica cru, ele sola. Então isso também pode acontecer na nossa vida espiritual. Ela pode solar, ela pode ficar intragável se nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus que precisa acontecer e as coisas que precisam se desenvolver da maneira que precisam se desenvolver. A outra frase é falar se aprende falando, amar se aprende amando. Então, ou seja, é o outro lado agora do que eu estava falando antes, Primeiro a gente precisa resolver as coisas do nosso interior e depois aí vem o esforço para amar o outro. Mas amar o outro só se aprende amando. Eu só vou aprender a falar quando eu começo mamãe. E aí, conforme eu vou falando, aqui eu tenho experimentado muito isso, que às vezes a gente pensa, o espanhol é muito próximo do português. Só que tem palavras que a entonação muda totalmente, o acento, muda. Então, eu tô aprendendo. Eu falo da maneira que eu penso e as pessoas vão me corrigindo. Por exemplo, outro dia, no terceiro domingo do Advento, que era o domingo da alegria, eu fui falar sobre euforia. Só que não é euforia, é eufória. Então, a entonação é diferente, não é? E eu empolgadão na primeira missa, euforia. Aí no final veio uma pessoa e fala: padre, é eufória. Aí eu, tá, desculpa. Aí fui corrigindo para as outras missas. Então, ou seja, mas se você não fala, se você não se expõe, você não pode ser corrigido. Então, amar também é isso. A gente vai, no processo do caminho de tentar amar alguém, a gente vai errar, vai ter que ser corrigido, vai ter que recalcular a rota, vai ter que reprogramar. Mas isso faz parte do caminho. Ser corrigido não é o fim da história. Ser corrigido é uma oportunidade para melhorar. Então, isso também a gente precisa entender. E aí entra na primeira frase: tenha paciência com você. Porque se eu tenho paciência comigo, e eu não tenho nenhuma, a gente vai aprendendo também a ser corrigido.
a escutar aquela correção não como o fim da história. Ai meu Deus, eu sou a pior pessoa. Não. Eu estou tendo uma oportunidade para refazer, para recomeçar, né? Quando a gente vê as leituras de hoje, a gente vai ver, eu falava ontem, anteontem, não lembro, que Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas ele não tinha assumido o posto porque ele tinha muito respeito ao rei que estava, que era Saul. Então, ele só vai assumir depois que Saul morrer. E hoje é justamente o texto da morte de Saul, né? Na verdade, depois da morte, que já teve o texto da... A gente pulou o texto da batalha, que Saul vai morrer em campo de batalha, e tá vendo hoje o texto da morte de Saul, que vão morrer tanto Saul quanto Jonatas. Os dois morrem nessa batalha, nessa incursão. Então, esse texto vai mostrar o quê? Que chegou a hora de Davi. Levou tempo, Davi esperou, mas também, em tudo isso, Davi foi sendo formado, foi se reconhecendo, foi obrigado a ter paciência com ele mesmo para reconhecer os seus limites, até onde ele podia ir. Já tendo sido ungido rei, mas ele ainda não podia ser rei, ainda não podia fazer tudo. Então ele tinha que respeitar os seus limites, respeitar o tempo, cada coisa. Então, essa espera também foi formando Davi para aquilo que era a vontade de Deus. Também foi formando Davi para aquilo que ele precisava fazer. E quando ele sabe que Saul vai morrer, o que seria muito natural? Ele estava esperando por isso. Então, o natural seria o quê? Ele comemorar, ele fazer festa, ele... Não, ele vai fazer penitência. Davi, apesar de... Eu não sei se na continuação a gente vai chegar nisso, mas você sabe que Davi cometeu um grande pecado, né? Porque ele se desviou do propósito. Mas Davi, em geral, sempre fazia tudo da maneira como correspondia e como tinha que fazer. Por isso ele foi o grande e o maior rei de Israel. Porque ele sempre fazia tudo como correspondia. Então ele... A única vez que ele não fez como correspondia, que ele resolveu não ir para a batalha, ele entrou pelo cano e cometeu o grande pecado dele. Mas o interessante é que ele prontamente se arrependeu, mas eu vou deixar isso para outro momento. Mas Davi vai fazer penitência, porque era o que era justo, era fazer penitência e estar de luto pelo rei que havia morrido. Então Davi não comemorou, não celebrou, não disse, chegou minha hora, finalmente. Não, ele fez penitência e fez o que devia fazer. E no evangelho, a gente vai ver esse evangelho curtíssimo, né? São 2 versículos, curtíssimo esse evangelho, mas a gente vai ver a preocupação da família de Jesus com ele. Isso aqui é muito importante. Hoje de manhã, eu tava vendo um negócio na internet falando, e que tá muito em voga hoje em dia, né? Que muitos padres estão adoecendo pela sobrecarga que tem se colocado sobre os ombros, né? Porque a sociedade está cada vez mais doida, as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas, cada vez trazem mais demandas pra gente como sacerdote. Entre parênteses, um desabafo aqui, né? As pessoas trazem cada vez mais demandas, as pessoas estão perdendo a capacidade de resolver os seus problemas, e aí, seja no confessionário, seja numa direção espiritual, seja numa despedida no final da missa, as pessoas querem jogar em cima da gente os seus problemas, e não só isso, mas querem que a gente dê uma solução, que a gente resolva. E se a gente não sabe estabelecer um limite para isso, a gente se sobrecarrega com os problemas dos outros. A gente já tem os nossos problemas, a gente já tem as nossas limitações, a gente já tem os nossos processos porque somos seres humanos. E se a gente vai se sobrecarregando com isso, a coisa vai ficando muito difícil, né? Então tem muitos padres adoecendo, né? Com depressão, com vários problemas, porque aí entram as frustrações, porque aí você pensa que você vai poder resolver o problema de alguém e você não pode, e aí você se frustra e se deprime, e aí vai só a ladeira abaixo. Mas esse texto é importante para a gente voltar mais uma vez no tema da importância do cuidado e da preocupação que a gente precisa ter com os sacerdotes. Entenda, o sacerdote, vai dizer a palavra, é um homem que foi tirado do meio do povo, tirado da sua família, para ser devolvido para o povo e ter uma nova família. Então, você, como comunidade paroquial, é a família do sacerdote. Então precisa cuidar dele. Claro que ele está ali para doar a vida, para gastar a vida. Mas você também precisa ter atenção e cuidado com ele, porque uma pessoa que não está bem, ela não consegue cuidar de ninguém. Então é muito importante que a gente tenha atenção com isso, que a comunidade paroquial se preocupe com o sacerdote, que a comunidade paroquial vá ao encontro do sacerdote não só para levar demandas e problemas, mas também para
ser família. Família é estar junto, família é partilhar, família é cuidar, família é zelar, entendeu? Eu lembro que na minha primeira paróquia, meu bom povo de Palmares, eu tinha uma experiência muito legal, porque assim, nós fechamos assim um grupo de pessoas que tinham muita preocupação comigo. Então era muito interessante, porque e lá em Palmares tinha muita gente doida. E tinha uma mulher meio doida, que essa era doida de pedra mesmo, e que ela às vezes chegava pra mim pra me falar, às vezes pra falar loucura, pra falar indecências, às vezes era baixaria real. E aí, essas pessoas, né, alguns jovens e algumas pessoas mais adultas, quando viam que ela estava perto de mim, sempre chegavam, padre, fulano tá te chamando, e me tiravam dali. Isso também é cuidado, é perceber que tem pessoas que não vão contribuir, então tirar. E a gente também tinha um acordo, por exemplo, quando tinha alguém que estava me perturbando e que eu não sabia como sair, aí eu dava uma olhadinha assim, aí eles já percebiam, porque eles estavam sempre atentos, vendo quem está conversando com o padre. Não é para tomar conta da vida, mas é para zelar. Existe uma diferença nisso. Não é para tomar conta, mas é zelar. Se uma pessoa, de repente, pode estar passando dos limites, uma coisa ou outra. Então, às vezes, eu só fazia um sinal assim com o olho, aí já vinha alguém, padre, estão te chamando lá na sacristia para ver não sei, alguma coisa. Inventavam uma história e me tiravam. E me tiraram de muitas situações. Então isso é cuidado, isso é zelo. Mas isso também é fruto da aproximação. Isso não acontece de uma hora para outra, né? A gente ficou lá 4 anos, então a gente criou um vínculo, né? Isso não foi no primeiro mês que eu estava lá, isso foi depois de 2 anos, 3 anos, né? Que isso se criou. Mas a gente precisa criar também esse vínculo. Não é criar um vínculo com o sacerdote para saber da vida dele, mas é se aproximar do sacerdote para cuidar dele, para zelar por ele. Então isso é muito importante, que é o que a gente vê no evangelho de hoje. Então vamos pedir ao Senhor para que nos dê um coração zeloso, pelos ministros de Deus. Assim como também Davi tinha tanta reverência por Saul, que nós também tenhamos essa reverência, esse amor, esse cuidado e esse zelo. Que a nossa vida seja cuidado pelos outros, cuidado das pessoas, que a nossa vida seja entrega, oferta, que nós queremos ser ovelhas, mas que também cuidemos dos pastores e daqueles que estão próximos de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.